Passar Professora, está desligado o microfone. Tudo bem? Professora, eu falei com você na outra turma. Falou. Você sabia que eu estava errada? Porque eu sabia. Não sabia. A Mara também estava lá. A Mara, quem mais? Acho que só. Acho que era vocês duas, né? Acho que era só. Ai, ai. Eu achei estranho. Falei, mas que povo que é esse? Mas achei que eu estava errada. Eu falei, meu Deus, eu perdi a reunião, porque acho que já era... Não. Estava não. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que bom. Já vou me arrumando aqui, esperando o pessoalzinho chegar para nós já começarmos. Hoje já teremos algumas apresentações. Minha internet hoje não está muito boa. Hoje não está querendo colaborar comigo. Então, vamos iniciar. Olá, Carol, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu estou no celular hoje, não consegui entrar aqui no computador, que eu fiquei na escola, mas estarei aqui presente. Sem problemas. Oi, Janice, tudo bem com você? A Joyce. Boa tarde, prof. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E a Sol, tudo bem aí, Sol? Tudo bem, prof. Não sei se está bem. Eita, mas já está. Ai, meu Deus, eu tô tentando terminar o negócio lá do... A implementação? Tô... Dá certo. Vai. Sabia? No final dá tudo certo. Professora, pois eu queria que você desse uma olhadinha na minha lá para ver se o portfólio eu sei que está certo, mas daí o outro eu enviei, daí eu não sei se falta alguma coisa. Eu dou uma olhadinha, daí eu já aviso você, tá? Pode deixar, fique tranquila. É porque a preocupação é mandar da maneira correta, né? Eu não sei se eu mandei da maneira correta, a maneira que tinha que ser. Sim, eu dou uma olhadinha, pode deixar. Então, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Espero que hoje nossa reunião seja bem proveitosa. Tenha bastante troca de informações, de experiências. Teremos também algumas apresentações já de implementações, né? Porque senão chega semana que vem não dá tempo de todos. Mas qualquer coisa, se de repente que chegar
na Joyce, que é a quarta de hoje, e não der tempo, tá, Joyce? Qualquer coisa, nós deixamos para a próxima semana, tá? Porque na próxima semana teremos só apresentações, tá? Na próxima semana. Então, ficará mais fácil, ok? E Daniele, seja bem-vinda, Denise, Patrícia, tudo bem, meninas? Tudo bem. Que bom. Então, sejam bem-vindas ao nosso tema de hoje, que é aprendizagem visível. E aí, na nossa penúltima reunião, né, porque estaremos quase desembarcando na nossa estação final, nosso ponto final, engajamento para aprendizagem, na reunião 9. Então, falta uma reunião só para acabarmos. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz da vida, a gente também vai sentir saudade do grupo, né? É muito bom esse grupo também. E aí a gente cria expectativas, né? Novas, porque é muito bom participar com vocês, viu, meninas? São ótimas, já que os meninos ainda não apareceram. Então, vamos lá. Hoje, nessa aprendizagem visível, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, a gente vai ter novas, eu acredito que todos vocês, assim como eu, já trabalhamos, né, nessa aprendizagem visível. Mas vocês vão poder trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho melhor, porque todas acredito que já fazem essa prática, mas vocês vão poder alencar, né, mais exemplos, vão poder também entender melhor, né, o que é essa aprendizagem visível, tá bom? E aí, começando hoje com a nossa viagem, então, né, pedindo sempre para vocês deixarem as câmeras abertas, que é uma forma, né, da gente estar juntinho aqui, se comunicando, e também não deixa de estar no manual do cursista. E colocar que é uma presença, né? Como é que eu vou dizer? Comprova, né, que vocês estavam na aula. Então, vamos lá. Nós temos lá, oi, Júlio, tudo bem? Maria dos Anjos, sejam bem-vindos. Nós temos, então, boa tarde. Nós temos o nosso acolhimento, né, que nós vamos trabalhar um pouquinho, 7 minutos, o fundamentando a prática, os 15 minutinhos, depois, em ação, mais uns 15 minutinhos, que teremos uma proposta de trabalho, o compartilhamento das implementações, hoje teremos 40 minutos, né, que está na nossa agenda lá, algumas profs já marcada, a Janisley, a Jaqueline, a Maria dos Anjos e a Joyce, ok? E teremos, para concluir, os nossos 3 minutinhos de síntese, forms e alguns recados. Então, vamos lá. O nosso objetivo hoje, da nossa reunião, primeiro, compreender a aprendizagem visível, relacionando a prática de sala de aula. Identificar as rotinas do pensamento, como instrumento para a verificação da aprendizagem dos estudantes. E vivenciar a rotina do pensamento para conectar novos aprendizados. E a nossa implementação, que é o compartilhamento hoje que teremos aqui no GE, da nossa jornada 3. Dentro desse acolhimento, hoje eu quero um pouquinho a ajuda de vocês para a gente fazer nosso acolhimento. Não esquecendo que lá nos nossos objetivos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que a gente vai compreender um pouquinho mais essa aprendizagem visível. O que seria essa aprendizagem visível? O que vocês podem me dizer, se alguém já ouviu falar, faz um emotion, se vocês já conhecem,
sobre essa aprendizagem visível, se vocês já leram sobre o assunto. O que vocês me dizem sobre essa aprendizagem visível? Quem pode, de repente, me dar uma ajudinha, uma lampadinha, para iluminar o que seria essa aprendizagem visível? O que vocês acham que é? Nunca ouviu falar, Jaqueline? Olá, meninas, tudo bem? Olá, boa tarde, Vorei. Tudo bem com você, prof? Tudo, graças a Deus. Que bom que está melhor também. Seja bem-vinda. Então, essa aprendizagem visível, tá? Como é que eu posso dizer para vocês? Ela teria uma concepção de tornar um pouquinho o processo de aprendizagem com os estudantes mais visível e consciente. Digamos assim, promovendo uma reflexão maior. E também o aluno, ele se coloca no lugar do professor e o professor se coloca no lugar do aluno. Como se eu olho o meu professor com os olhos do professor e eu olho o aluno com os olhos do professor. Então, eu sou professor, mas eu tenho o meu olhar como se fosse um aluno. E o aluno se coloca no meu lugar como professor, ou tem um olhar como professor. Isso seria uma das formas da aprendizagem visível. E também o Reiki, né, que é um estudioso, professor, e na realidade ele é filósofo também, na Universidade de Harvard. E ele diz assim que a proposta dele de trabalho, da aprendizagem visível, é que nós podemos sempre engajar os estudantes conforme o uso das metodologias diferenciadas. Então, na realidade, ele não é filósofo, não. Ele é estudioso dessa área. Filósofo é o outro que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele, no caso, trabalha há muito tempo pesquisando, fazendo coleta de dados sobre a aprendizagem visível na sala de aula. Lá na nossa biblioteca, inclusive, tem, tá? Acho que eu vou até pegar aqui para vocês, para mostrar um pouquinho, que lá na nossa biblioteca, nesse aprofundando o tema, a gente tem um book que ele vai falar sobre essas rotinas de pensamento visível de sala de aula. E eu acho bem interessante essa parte, para vocês poderem entender e ler, sabe? Tem bastante, como é que eu vou dizer assim, explanação sobre o tema, exemplos, fala do Project Zero também, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, no caso, John Haidt, ele estuda desde 2017, que ele desenvolve esse estudo sobre essa aprendizagem visível. Então, é bem bacana, inclusive tem também outras literaturas aqui que vai falar também sobre do Project Zero. Temos videozinho da indicativa, tem o papel do professor, os princípios do pensamento visível, enfim, é bem interessante lá, está na nossa biblioteca, para vocês darem uma olhadinha. Tem também, assim, como é que eu vou dizer, exemplos, né, da rotina do pensamento visível, o que como é, certo? Exemplos do que você pode fazer em sala de aula para trabalhar esse pensamento visível, que inclusive as pedagogas, direção, podem estar passando para os professores,
certo? Então, assim, tem, ó, por exemplo, um exemplo aqui, né, de uma imagem, o que você vê, o que você pensa, inclusive a gente vai ver um pouquinho lá para frente, nos slides. Então, é bem interessante para vocês darem uma olhadinha e estarem visitando a biblioteca lá. E não tem só esse assunto, né, pessoal? Lá na nossa biblioteca tem vários assuntos que são bem interessantes, acredito, porque alguns eu já andei até lendo, assim, achei bem, bem bacana, assim, para a gente entender até a nossa prática como professor. E continuando, então, já que a gente falou um pouquinho desse aprendizagem invisível, o que eu quero falar para vocês nesse acolhimento, que eu iria pedir ajuda de vocês, quer dizer, vou. Então, eu vou escolher aqui. Deixa eu ver quem que eu vou escolher. A Patrícia. Patrícia, você está por aí, Patrícia? Sim. Patrícia, me diga aqui sobre essa imagem, Flor. O que você vê, o que você pensa sobre o que você vê e quais as perguntas ou uma pergunta que vem à sua mente? É difícil, professor, uma parte só, mas dá a impressão que tem um céu, não sei se é um céu ali, né? Algumas estrelas. Dá a impressão que é um monte, não sei se é de repente areia, alguma coisa assim, né? Que você está vendo. E pergunta que vem à mente: ai, que lugar é esse? Eu não faço ideia. Não, é difícil. De repente, alguma coisa sobre ciências, não sei. Uma. E o que você faria de pergunta, assim, que vem à sua mente, assim, que você acha que poderia fazer uma pergunta sobre essa imagem? Você acha que você poderia perguntar sobre essa imagem? Não sei, de repente, para pergunta, completar a imagem, não sei, de repente, o que eles acham, né, que tem a mais ali nessa imagem. Uma pergunta, que lugar que eles imaginam que é este, né? Muito bem, prof. Isso mesmo, prof. Patrícia. Mas é assim mesmo, a gente instiga nossos alunos dessa forma, né? Então, é assim que a aprendizagem visível se dá. Então, ela começa pelo que você vê, o que você pensa, sobre o que você está vendo e as perguntas que poderiam vir em sua mente sobre, no caso aqui, nós estamos falando de uma imagem. Nós poderemos usar com nossos alunos também uma imagem, um texto, uma letra de música, diferentes formas, né, de metodologia. Agora, deixa eu ver quem que eu vou escolher, quem que está dormindo aí, deixa eu ver. Vou escolher o professor Júlio. Professor Júlio, tudo bem? Você está aí me ouvindo? O que você vê sobre essa imagem agora que nós estamos aqui, ó? Olha, eu acredito que isso seja algum telescópio, algum tipo de equipamento aí utilizado para agências espaciais. Então, acho que deve ser alguma imagem relacionada à NASA ou alguma agência espacial. O que você pensa sobre, no caso, uma pergunta que você poderia fazer? Poderia perguntar o que é esse equipamento, né? Se ele é um telescópio, se ele é algum carro assim, algum robô, enfim. Eu perguntaria em que local foi tirada essa foto, né? Qual foi o registro? Muito bem, prof. Muito obrigada, professor Júlio, pela sua contribuição. Diga, minha flor, Carol. Parece um satélite ou uma espaçonave em algum outro planeta.
Muito bem. Veja, né? Como, assim como os nossos estudantes, a gente também vê, né? Diferente, a gente pensa diferente e a gente faz as nossas perguntas diferente, né? Então, é bem interessante essa parte da aprendizagem visível, porque você tem você tem uma imagem que é igual, que todos estão vendo igual, mas ela pode ser da forma diferente de ver, né? Uma forma diferente. E essa daqui agora, deixa eu ver quem que pode me falar. A Maria dos Anjos. Diga lá, Maria dos Anjos. Que novas ideias, agora já mudou ó, um pouquinho, né? Oi, Clodoaldo, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Agora, vejam lá, ó. Temos que novas ideias agora você tem, a partir das imagens que nós vimos até agora, como essa sequência mudou o seu pensamento e o que você pode aprender sobre o seu modo de observar e de pensar. Então, agora já mudou um pouquinho o foco, porque agora a gente já tem uma história, né? O que você me diz, Maria? Ali, assim, no início, ali na primeira imagem que eu vi, que eu percebi que era a noite, que era um espaço, que era a lua, eu imaginei já que poderia ser, né? Depois veio ali aquelas ferramentas ali, aquelas coisas ali que não dá para entender bem, eu falei, bom, só pode ser aquela foto, eu acho que a próxima imagem vai ser de um homem na lua. Eu já pensei que seria isso, né? Aí, depois colocou a imagem ali do homem na lua, e puxa, eu não estou tão longe assim, né? Estou indo bem além. Então, assim, eu percebi que conforme foi distanciando a imagem, ela foi aparecendo mais coisa ali em volta, né? Foi isso? Exatamente. Exatamente. Ela vai se ampliando. Exatamente. Né? Uhum. E que você pode aprender no seu modo de observar e pensar, então, que nem a gente faz com os nossos alunos, né? Que eles, à medida que eles vão aprendendo, que a gente vai passando o conteúdo, que nós vamos trabalhando. Isso. Ótimo. Realmente, né? Então, é bem interessante, né? Bem igualzinho. Então, é isso que se trata a aprendizagem visível. E seguindo, então, nós temos o Project Zero, que é aprender, é o resultado do pensar. Então, como a gente viu aqui, né? Nós fomos construindo o nosso pensamento com a professora Patrícia, o professor Júlio, a professora Maria dos Anjos, eles foram colocando para nós fomos construindo, e aí nós chegamos no resultado do pensar. E aí, esse visualizar o pensamento, ele auxilia a evidenciar a aprendizagem, tornando-a visível. Como eu já tinha perguntado, vocês, né, quem agora já consegue melhor entender e já ter ouvido falar no Project Zero ou nessa aprendizagem visível? Coloca emotions aí para mim, por favor. Ou quem ouviu, quem não ouviu, sobre o que é. Vocês já fazem isso em sala de aula, profis. Como é que são as coisas, né? A gente já faz isso em sala de aula. Quer ver como vocês fazem? A aprendizagem visível, ela é uma abordagem que torna o pensamento visível em qualquer tipo de apresentação. Observável, que documenta e apoia o desenvolvimento do pensamentos. Perguntas, razões, reflexões contínuas de um indivíduo ou grupo. Adaptado de Haidt, 2019, que é um dos estudiosos, né, que trabalha e coleta dados há muito tempo já sobre aprendizagem visível. Quem me dá um exemplo agora, então, sobre a aprendizagem visível? O que eu poderia dar de exemplo aqui, ó? Vejam bem, ele documenta, ele apoia
o desenvolvimento dos pensamentos. Perguntas, razões, reflexões contínuas de um indivíduo ou grupo. Por exemplo, eu poderia usar um recorte de um vídeo, ou até mesmo um vídeo, e fazer perguntas relacionadas a esse vídeo e promover uma reflexão sobre esse vídeo, ou sobre um filme, ou uma peça de teatro? Diga lá, Mara, por favor. Eu acho que poderia ser o que a gente faz todo início de aula, que é o levantamento de conhecimento prévio, de mundo. Porque a gente parte ali daquelas perguntas iniciais para verificar o que ele sabe mais ou menos sobre o assunto, para depois conduzir a introdução do conteúdo novo. Ótimo, muito bem, isso mesmo, Mara. A Mara, muito bem. É isso aí. Assim, a gente também pode fazer no começo, no meio, durante, no caso, né, a nossa explanação ali com os estudantes, e no final também, como a gente viu na reunião passada, que a gente pode fazer algumas, implementar isso também, digamos, no finalzinho da aula, né, que eu até estou pensando, ano que vem, provavelmente, colocar no meu planejamento, que os 10 últimos minutos da minha aula, eu farei com que os alunos abordem o conteúdo que eu trabalhei. De repente, chamando um aluno lá na frente, e ele me dizendo com outro colega, ou eles me colocando um exercício no quadro, ou eles me colocando ou fazendo alguns apontamentos, ou que eles aprenderam, que eles acharam interessante, né? Eu acho que é uma síntese da aula, exatamente. Porque eu acho que ajuda muito, sabe? É uma aprendizagem que a gente vê que não espera o processo acabar. Você está fazendo ali durante o processo, no cotidiano, né? Do dia a dia. E não espera chegar uma prova, um teste, ou alguma outra atividade que você vai documentar e ver, né, essa aprendizagem. Você já vê no cotidiano escolar. E aí, dentro disso, vocês têm os mapas mentais, as planilhas, os diagramas, os gráficos, as listas. Então, lembra que eu falei que vocês já faziam isso? Tenho certeza que vocês já usaram mapas mentais, gráficos, planilhas, diagramas, listas, né? Então assim, com certeza, né? Tem sobre isso aqui no dia a dia de vocês, não tenha dúvida. Sim, Jaqueline, com certeza. Está no registro também. Você pode colocar, né, se você quiser, tá? E aí, nós temos aqui uma rotina do pensamento visível, tá? Então, como que a gente pode falar um pouquinho sobre essa rotina do pensamento visível? A rotina do pensamento visível é como se fosse a gente desenvolver e buscar novas metodologias, tá? E aí tem uma proposta, que é a teórico-prática, desenvolvida pelo Project Zero, que eu comentei com vocês, mostrei até o livrinho lá, né, o book, da Faculdade de Educação de Harvard, que eles apresentam estruturas simples, como perguntas pequenas e etapas que podem ser utilizadas sozinhas ou em grupo. Né? Viu como vocês já fazem? Vocês fazem essas perguntas, essas etapas, sozinhas ou em grupo, né? Quando a gente está no cotidiano escolar. E aí, eu queria alguém para poder ler esse slide para mim agora, por favor. Estrutura de rotina de pensamento visível. Quem pode ler para mim, por favor? Um candidato. Posso ler, prof? Por favor, então, Janes.
Estrutura de rotina de pensamento visível. Vejo, penso, pergunto. O que posso ver? O que penso sobre isso? O que posso perguntar, supor ou imaginar? Afirmo, embaso, questiono. O que posso afirmar sobre isso? Quais as evidências que fundamentam minhas afirmações? Que questões posso levantar com base nas minhas próprias afirmações? Então, vejam que interessante, né? A estrutura da rotina do pensamento visível, como a gente começou com as nossas imagens. O que eu posso ver? Então, você pode, né, conversar com o seu estudante, dar uma letra de música e trabalhar, no caso, com eles. Podem dar um mapa, né? Digamos, professor de geografia, professor de história, pode trabalhar algum acontecimento, e pode trabalhar com essa estrutura de rotina, que fica bem bacana para os estudantes entenderem, né? O que ele pode ver, o que ele pensa sobre aquilo, ele pode relatar, ele pode escrever, ele pode falar, e ajuda muito, né? Porque depois ele vai ainda poder afirmar o que ele questiona, as evidências que ele tem, que mostrou para ele que ele aprendeu, que realmente aquilo aconteceu, ou que dentro da história, as informações, as datas, todos os acontecimentos, e ainda ele pode levantar algumas afirmações, ou algumas questões ainda. Então, isso ajuda muito, né? Eu já vou colocar isso no meu planejamento ano que vem, porque mesmo que eu faça alguma coisa assim, não é igualzinho, mas eu gostei dessa forma aqui, achei bem interessante. E agora, no nosso Em Ação de hoje, então, eu vou compartilhar com vocês um link, e aí eu gostaria que vocês estivessem lá escrevendo sobre exatamente o que a gente viu até agora, nesse material. Eu vou colocar aqui o link para vocês, tá? Já vou deixar fixo. Então, cada um tem o nomezinho ali, certo? Então, você, cursista, vai escrever no seu nome ali, e vai me dizer, dentro desse material de apoio que nós temos ali, vamos vivenciar uma rotina de pensamento chamada verbo tudo infinitivo, conectar, estender, desafiar. Então, acesse o link do material que eu acabei de postar e responda individualmente as 3 perguntas da tabela utilizando uma das linhas. Deixe as demais para preenchimento do colega, por isso que eu coloquei ali, né, cada um com o seu nomezinho. A partir do conteúdo apresentado até agora sobre a aprendizagem visível e rotinas de pensamento visível, responda. Que ideia apresentada já está ligada ao que eu já sei? Qual é a ideia que já está ligada ao que você já sabe? O que você já faz no cotidiano, o que você já sabe como professor? Que novas ideias eu tive a partir do que foi apresentado? E que desafios eu tenho a partir de agora? Que você passou a conhecer melhor sobre aprendizagem visível. Então, nós vamos ter 10 minutinhos para fazer essa atividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, tá? Carol, qualquer coisa, então, a gente pode, sim, pode fazer. Eu colo ali para você o que você escrever ali, então. Pode ser? Escreve no chat e daí eu colo ali para você. O que é hoje que eu vou apresentar minha implementação? Que dia que você marcou? Deixa eu ver. É hoje, você é segunda, você é depois da Janes. Eu vou tentar acessar um computador aqui agora, então. Eu estou no celular. Tudo bem. Qualquer coisa, eu espelho para você aqui, tá? Se você precisar, tá bom? Se não tiver como, eu espelho. Uhum.
Tá, vou tentar. Tá bom. Vou tentar. Tá. Eu não sei se é minha internet, eu tenho umas pessoinhas com as câmeras fechadas. Não sei se eu vou ter que sair e entrar de novo. Sol, você tá com a mão levantada, minha flor? Faz tempo? Já Oi, cansou. prof. Mas é que eu queria ler, mas daí a nossa colega, ela leu. Ah, que bom, então. Obrigada, Sol. Não, mas eu tô aqui, eu só desliguei porque eu desliguei. Mas eu já voltei de novo. Tá bom. E a Joyce, cadê a câmera? E o Clodoaldo? E o Júlio? E a Carolina? E a Carolina está escrevendo. Prof, a Daí minha não dá ao câmera, quando mesmo eu vou tempo. lá no. Diga, Joyce. Quando eu vou no arquivo, que eu saio do Meet aqui para eu poder editar lá, ele Ah, daí some você minha câmera. precisa. Aham, entendi. Beleza. Justificado. Eu fico de olho em vocês. Penso que acha que a prof aqui vai dar moleza só porque está chegando no final do ano ou no final ainda falta uma reunião ainda, não passaram de ano ainda. Deixa eu anotar aqui. Passa quando apresenta. Isso mesmo. Joia, Carol. Gostei. Deixa eu pegar aqui da Carol, então, algumas páginas. Tá. Essa aqui é a primeira, né, Carol? Tá. Deixa eu colocar aqui.
Pessoal, então é o seguinte, vamos voltando aqui já. Muito bem, Mara. Eu já terminei de preencher ali o documento, eu estou tentando fazer a leitura lá do que você indicou na biblioteca. Estou gostando. Você viu? E ele é bem prático, né? Bem resumidinho, né? Sim, ele tem uma linguagem bem objetiva. Eu também gostei por causa disso. Eu já li inteiro ontem, eu gostei bastante. Até porque eu vou fazer o PDE, então tudo que me derem eu tô lendo. Até dormindo já tô lendo. Então vamos lá. Então vou escolher aqui, deixa eu ver quem que eu vou escolher para ler para mim, por favor. Deixa eu ver, eu vou girar aqui. Sol. Sol. Oi, tô aqui. Ilumina meu viver. O negócio tá desligado. Eu tava falando sozinho. Ilumina nosso viver. Diga lá, o que você escreveu, minha flor? Ai, meu Deus, deixa eu voltar lá. Deixa eu colocar no teu aqui, daí você pode, se você conseguir, né? Tá. Meu Deus, eu sou cega, eu uso óculos? Tá. Eita. Eu coloquei lá que eu uso muito o mapa mental na sala e as exposição de imagem. Como a gente trabalha muito com coisas de época, então a gente utiliza bastante as imagens para exposição. E o mapa mental também eu uso e gosto muito. Utilizar um pouco mais dos projetos reflexivos para os alunos, para eles poderem refletir um pouco mais, porque eu acho que eles não levam muito a sério. E aqui as dificuldades, principalmente, é a concentração e a disposição, principalmente da parte dos alunos. Eu acho que eles ficam meio avoados, parece que eles não tomam gosto no negócio. Por mais que a gente leve atividade diferente, é bem difícil entrosar eles nas atividades. Eu também sinto que, às vezes, mesmo você levando atividades diferentes, fazendo uma outra metodologia, eles têm essa dificuldade mesmo. Por isso que eu vou usar esse método ano que vem, porque eu vou chegar para eles e vou fazer, olha, no final da aula vocês terão uma surpresa. E ainda vou levar pirulito para atiçar eles. Porque daí, aqueles que virem lá na frente falar direitinho, ainda vou dar pirulito. Daí os outros vão, prof, por que só eles ganhou? Porque eles prestaram atenção, falaram bem direitinho. Então, na próxima aula, quem sabe você vai ser o escolhido. Mas eu utilizo esse método, geralmente, no início da aula, para a gente relembrar o conteúdo que a gente trabalhou no dia anterior. Mas daí, prof, é sempre os mesmos que respondem. Coitados, isso é só eles vão ganhar, porque tem uns, é sempre os mesmos que estão lá dispostos.
Mas aí, sabe o que a gente pode fazer, Sol? A gente pode chamá-la no final da aula, né? Olha, essa pessoinha aqui, será que prestou bem atenção na aula? Acho que eu vou chamar essa pessoa aqui. Mas você avisa, convocar o professor né? Lucilene lá, dizer, acorda, gente, vamos. Estão aí. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Porque não adianta, né? Aluno só muda de escola. Eles permanecem o mesmo. Verdade. Então, gente, obrigado pela contribuição de vocês aqui. Estou vendo que bastante gente já concluiu e escreveu lá, muito bom. Mas eu já vou passar para frente, tá? Porque hoje, como temos apresentação, então uma pessoinha falando já está bom. Então, continuando aqui com o nosso tema de hoje, nós vamos para a síntese. E também já vou colocar aqui para vocês o nosso link de hoje da avaliação. Então, para vocês já irem agilizando também, já vou colocar aqui. E queremos te ouvir, tá? Então, já coloquei o link, já vou deixar fixo também, se alguém precisar, de repente, sair ou cair, está ali, ó. O nosso Forms de hoje, que também confirma a chamada de vocês. Mas já deu o tempo? Não, mas é que nós temos apresentações hoje. Ah, tá. Então tá. E aí, continuando a nossa síntese, enquanto vocês estão preenchendo aí, os benefícios que identificamos para a aprendizagem a partir da vivência de uma rotina de pensamento. Conectar novas ideias com aquelas já conhecidas. Refletir sobre e ampliar o seu pensamento, como resultado do que está sendo aprendido. E vamos para o compartilhamento, mas não antes de eu falar para vocês sobre as soluções de acessibilidade nos recursos educacionais digitais para a rede pública do Paraná. Do que se trata isso? Então, lá na nossa biblioteca, nós temos, vocês sabem que a gente tem uma leva de conteúdos lá, né? Para quem quer aprender, quem tem disponibilidade de leitura. Então, no caso, eu tenho aqui, ó, pode falar, Sol, por favor. Teu áudio está fechado, Sol. O Sol está aí, mas o áudio está fechado. Prova, eu falei, olha que o tempo está relampeando, vai cair o mundo. Ih, cadê o Sol? Caiu. Eita. Mas eu vou ficar. Tá bom. Fica Tá, aí, então. Aí, tchau. Tá. Mas eu tô aqui. Até dar. Então, nós temos o guia prático, tá, gente? Que eu já andei até dando uma olhada. E é muito interessante. Por quê? Ele vai falar sobre os nossos alunos com deficiência. E vai colocar também para nós sobre essa acessibilidade. E esse guia, ele vai apresentar os recursos de acessibilidade integrando os programas digitais que nós temos. Então, nós temos o Leia Paraná, o Matemática Paraná, o Inglês Paraná, o Desafio Paraná, enfim, né? A Redação Paraná. E aí, eu achei muito interessante, porque ele coloca aqui, ó, por exemplo, o aluno que a gente tem diferentes alunos com diferentes deficiências, né? E nós precisamos de algumas ferramentas para incluir esse aluno, né? Fazer a inclusão desse aluno. Então, digamos assim, ó, que nem no inglês, né? Então, eu tenho lá, ó, navegável sem mouse, utilizando guias no teclado. Muitos alunos, eles têm até dificuldade, alguns, né, de usar o mouse. Tem, às vezes, alunos
autistas, alunos que não têm uma habilidade para usar também o mouse. Então, ele vai ter uma outra forma de navegar nessas ferramentas que a gente utiliza. Muitas vezes, também vai oferecer uma cor ajustável, um suporte de redirecionamento, por exemplo, né? Já deixo vocês falarem, meninas. Vai ter, digamos assim, lá também uma otimização da tela, vai ter navegadores diferentes para ele também poder acessar, imagens alternativas para habilitar. Então, assim, para fazer o listening e o speaking, por exemplo, vai ter outras, e aí tem lá como ativar essas transcrições, por exemplo, de áudio, de vídeo, tá? Que vai esse aluninho que tem essa deficiência, né, ele vai poder trabalhar um pouquinho melhor. Tem o Khan Academic, né, que também o aluno vai ter, explica tudo certinho como é que vai ser. Então, assim, é bastante interessante a gente saber desse material, porque vai incluir muitos dos nossos alunos. Pode falar, Sol, diga lá. Prof, não mexi em nada. Não fui que eu Ah, levantei. porque você estava com a mão levantada? Não, mas não foi. Da outra vez que não baixou mais. Ah, tá. E quem que estava com a mão levantada? A Mara. Queria falar, por favor? Professora, eu queria, não sei se você conseguiu ler tudo, lá na plataforma de redação, se tem algum recurso para os alunos que têm comprometimento motor. Não, ainda não consegui. Ainda eu Não. estou... Tá, então, eu vou ler então, professora, pode deixar. Ainda eu estou estudando. Eu li mais só... Ontem eu estava lendo sobre inglês. Ontem. Aí, mas ainda não li tudo. Estou lendo. Eu li toda a parte de inglês já, que eu sei que vai ter bastante coisas diferentes de inglês também. E eu gostei bastante. Muito, muito, muito mesmo. E, gente, então, agora... Tem lá na biblioteca esse material, tá, pessoal? E agora vamos começar, então, as nossas apresentações. O formulário já coloquei para vocês fazerem, a chamada, e a primeira é a Janes. Mas antes da nossa prof. Janes apresentar, eu quero compartilhar esta guia, já estou colocando o link também dessa guia para vocês lá, porque é assim, ó, o que vai acontecer com esse material? Por exemplo, agora é a Janes que vai apresentar. E a Jaqueline vai escrever aqui no espaço onde está a Jaqueline sobre o trabalho da Janes, como ela poderia aprimorar na prática dela e contribuir ainda mais com o aprendizado dos estudantes, e quais os pontos que ela destaca da prática que poderiam ser adaptados para a realidade da Jaqueline. Então, ó, a Jaqueline vai assistir a apresentação da Janes. E a Jaqueline vai dizer para ela, Jaqueline, como eu aprimoraria essa prática que a Janes vai apresentar agora, e quais os pontos que eu destacaria para ser adaptado na minha realidade. Depois, na apresentação da Jaqueline, a Maria dos Anjos vai fazer da Jaqueline, tá? E assim por diante. Como a Janes é a primeira, eu faço a da Janes. E daí? Agora, entenderam? Então, vou compartilhar o link aqui para vocês. Só uma perguntinha. Eu posso apresentar na próxima quinta-feira? Quem? A Sol? Eu, Ivonei. A Ivonei? Pode, Ivonei? Eu tentei colocar na planilha lá meu nome, mas eu não consegui. Baixei mas eu coloco. Eu coloco. Então, na próxima quinta eu apresento. Eu coloco já. Ô, prof. Oiê. Eu também não consegui colocar o link lá naquela planilha. Eu estou tentando aqui e não pode deixar que eu coloco. Tá, eu coloco. O meu também se coloca, Patrícia, que eu não consegui também, professora, colocar o link, tá? A Patrícia.
e a Sol, a Patrícia. Quem tinha falado mais? A Ivonei. Ok. Eu acho que eu vou ter que sair. Vocês podem abrir as câmeras, meus lindos, só para eu tirar uma fotinho, porque daí depois da apresentação vai ser só apresentações. Não está dando certo aqui hoje minha internet. Não está pegando todo mundo? Será que tem alguma coisa de errado? Não pegou todo mundo ainda. Gente, enquanto a Janice prepara a apresentação dela depois, quando ela terminar, eu tiro a foto. Eu vou sair um minutinho, enquanto a Janice vai preparando a apresentação dela e já volto, só para eu poder arrumar a minha internet, que ver o que está acontecendo. Ué, mas como é que agora apareceu todo mundo? Vocês estão de lorota para cima de mim só porque está o final do ano? Professor, o Meet anda bem bugado ultimamente. É? Ah, bom, pensei que era esse povo aí já me enganando, porque acho que já passaram. Ô, prof, nós somos igual aluno. Chegou o final do ano, nós queremos... Só que não terminou ainda, não. Vocês ainda têm a prova final. Não tem como lograr a professora? Não. Ainda tem a prova final aqui, ó, relato de implementação. Tem se liga ainda? Tem se liga ainda. Então, vamos lá. Pode começar, prof. Janes. Estamos a seu tempo. Pode começar no slide lá do mapinha lá, sabe? Da apresentação, Flor? Aqui, né, prof? Não, isso aí, ótimo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá, prof, colegas, eu fiz uma implementação esse ano, na realidade ela não foi agora no final do ano, ela durou o ano todo. E como ela foi muito positiva, quando chegou no final do ano, eu achei que tinha que colocar para os meus colegas. Por isso, a implementação foi feita para os 6º anos A, B e C e 9º A, B e C, que foi a utilização do quizzes, que eu já comentei com os colegas durante as aulas, que eu tinha compreendido bem e que eu tinha colocado os meus alunos para fazerem os quizzes sem a obrigação. Por quê? Porque eu usei uma estratégia, eu acho que é por isso, né? Eu usei a estratégia da autoavaliação. Então, todas as vezes que nós íamos ao laboratório, e só enfatizando que nós temos laboratórios bons, nós temos 2 laboratórios e mais um que ele é itinerante, então nós temos 3 laboratórios, eu não fico sem aula de laboratório, isso é o primeiro ponto. Nós temos uma boa internet e temos boas máquinas, bons computadores. Então, cada vez que nós tínhamos a aula lá, nós íamos à aula, né? Então, assim, eu coloquei para os alunos que essa aula que eu teria com eles seria uma aula que teria que ser medida pela aprendizagem deles. Por isso, a autoavaliação. Eu estou ali um tempo da aula, o que é que eu faço naquele tempo, eu estou aprendendo, eu estou só ficando no computador, tal. Quando eles entenderam, e eu entendi que foi isso que aconteceu, eles não deixaram de fazer os quizzes. E eles não faziam os quizzes de qualquer jeito. Então, eu vou mudar aqui o slide para colocar para os meus colegas, professor, algumas coisas aqui que são importantes. Aqui, por exemplo, quando eu mudo o cursor, vocês conseguem ver? Porque eu não estou vendo a reunião. Conseguem? Tá? Sim, conseguimos. Aqui, essa é a fala da embaixadora dos quizzes aqui no nosso núcleo. Ela colocou assim, ó. Você está entre os professores com melhores resultados nos quizzes do NRE. Esses que estão na sua frente nem considero, pois são professores de estudo orientado do ensino integral, cujas aulas são voltadas somente para fazer quizzes mesmo. Se eu considerar apenas escolas regulares, você é a top do núcleo. Isso não somente em números de atividades realizadas pelos estudantes,
mas levando em consideração o índice de acertos também, ou seja, a acurácia. Isso não é somente uma professora que posta, mas acompanha e cobra o bom rendimento dos alunos. Parabéns. Aí, lógico que eu pedi para ela 80% de aumento, né? Aí, aqui estão, já para comprovar esse meu trabalho, e ele não é um trabalho de evidência do professor. Isso aqui, as pessoas não sabem disso, né? Quem sabe é a minha escola. Mas, para eu conseguir isso, os meus alunos precisaram ser protagonistas. Eles fizeram. Aqui embaixo, onde eu estou colocando, fica a sinalização de onde é que os meus... que o meu nome está, né? Ou seja, onde estão as minhas turmas, tá? E aí aqui é o que o colégio fez, mostrando os alunos que também ganharam o bottom, que o núcleo dá dos quizzes, e aqui reconhecendo a participação, né? Então, aqui é a página do BI que eu coloquei com a utilização. Essas turmas são as minhas turmas, e nessa época aqui eu estava com 15 mil atividades lançadas. Agora eu já estou com 17. Então, eu volto lá na parte que eu teria que falar aqui, né? Que foi uma implementação que eu consegui fazer direitinho, porque os alunos entenderam o objetivo, faziam com nível de acerto grande, e geralmente eu coloco com uma possibilidade apenas de resposta, mas o que eu gostei muito foi essa autoavaliação, né, que nós fazíamos, e aí eles davam nota para eles próprios em relação aos quizzes. Isso foi, assim, divisor de águas no trabalho. Tá? Pronto, prof. Acho que é isso. Parabéns, muito bom. Nossa, Janice, ganhou até parabéns, hein? Que legal, né? A gente fica tão feliz, né? Quando a gente consegue envolver os alunos, além de envolver, mostrar, né, que realmente funciona, né? Que dá certo, né? Eu entendi como funcionava, professora. Aí eu me lembrava, assim, ó, muito de uma fala que eu li uma vez do Machado de Assis, num conto que ele escreveu, que se chama Cartomante, que dizia assim, que Deus, às vezes, dá os olhos de cristal para uma pessoa, para que ela veja coisas que são jogadas na vida. Inclusive, o personagem não tinha esses olhos de cristal, né? E aí eu acho assim, tudo que aparece na nossa vida, eu tenho que olhar com olhos, porque ou eu fico infeliz tendo que realizar aquela missão, né, como foi aí, nós temos uma obrigação de fazer, ou eu aprendo a utilizar e utilizo com a racionalidade possível, né? Então, eu entendi que é melhor a gente encarar assim e conseguir. Até ganhei um bottom, coisa mais linda do Quizzes lá, que diz que do nosso núcleo eu sou a única professora que tem. Ah, que linda! Então, parabéns, realmente mesmo envolveu, engajou seus alunos e numa atividade que, como você falou, temos que fazer, né? E o melhor é envolvê-los, então, e nós aprendermos cada vez mais a trabalhar, né, com essas diferentes formas aí que nós temos. Porque vai fazer o quê? Vai sentar e chorar e sofrer? Não, né? Vamos seguir em frente e vamos lá. Fazer o que você fez. Foi atrás, entendeu, aprendeu, viu como é que funcionava e mandou ver com seus alunos aí. E parabéns para eles também, né? Não só para a prof, né? Então, vamos lá. Dona Jaqueline, pode começar, Jaqueline, por favor? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu não sei se a tela está muito suficiente. Agora você só vai lá no slide do mapinha, que tem o resuminho, tá? Só é para apresentar aquele, prof? Não, a apresentação é aquele, tá? Mas você pode colocar as suas fotos,
vídeo, se tiver, o que você tiver daí de... Isso mesmo. Aham. Vamos ver se eu consigo fazer Tá bom. um pouquinho para poder ficar tudo dentro da mesma apresentação. Bom, como vocês sabem, né, eu sou da área profissional e, além de ser da área profissional, nesse semestre eu estou só realizando atividades de estágio em hospital, e daí me veio o que eu poderia fazer, né, desenvolver de atividade de implementação com esse grupo. Daí, como coincidiu de ter alunos egressos que atuam nesse setor que eu estou dando estágio, e os nossos alunos apresentaram bastante dificuldade, medo, insegurança e muitas desistências. Eu tive muitas desistências, no geral, das 3 turmas, que seriam 18 alunos, eu fiquei somente com 8 alunos concluindo o curso, né? Então, teve muita desistência, por diversos motivos, questão familiares, questão profissional mesmo, né? Porque daí tem um trabalho que eles também realizam para poder se manter, relacionamento com o professor, com os outros professores de estágio. Essa minha turma teve essa quantidade de desistente, mas na sala deles, que eram 40 alunos, só tem 19 no total agora. Então, assim, pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para que esses alunos percam um pouco desse medo e entendam o que é o curso. Então, o objetivo foi promover a interação de troca de ideias entre as alunas egressas, que já estão trabalhando, já estão aí, né, no dia a dia, na prática, com as alunas que estão iniciando o curso. Esse é o primeiro estágio que elas estão fazendo. Então, isso também é um dos motivos delas terem tanto anseio, tanta dificuldade e medo. Também com o objetivo de melhorar que esses alunos estivessem mais preparados, né, mais realizados, prontos para o mercado de trabalho e diminuir essas desistências do curso. O objetivo era esse. Usei como estratégia, inicialmente eu fiz uma conversa prévia com esses alunos egressos, conversei com os alunos também que estão realizando, do que a gente iria fazer. Programamos um dia para fazer essa atividade, essa roda de conversa, um dia que coincidisse o plantão dos alunos egressos com o nosso estágio. Conversei com a coordenadora de enfermagem para liberar os funcionários para participar dessas atividades, pelo menos por algumas horas, né? Deixar os pacientes deles para poder fazer isso. Sentamos, fizemos essa roda de conversa. A princípio, então, elaborei um roteiro, né, para eles responderem e também para nortear ali a discussão. Mas a conversa fluiu de uma forma que o roteiro ficou meio que de lado, depois eles responderam, e as perguntas foram acontecendo das alunas com a equipe que está ali trabalhando, né, que já está no dia a dia. Foi muito bom. Eu até nem imaginei que iria ser tão bom, porque, assim, a gente viu nos olhos dos alunos aquela curiosidade, as dúvidas que tinha, que às vezes a gente fala, mas aquele que vivenciou, que passou por as mesmas situações lá no curso e agora no trabalho, falar dessa realidade é diferente do professor falar, sabe? Então, foi bem interessante, fizeram bastante perguntas, eles, no relato deles, também colocaram ali quanto foi valioso esse momento para eles, inclusive, depois desse momento, promoveu um engajamento melhor desses alunos que estão trabalhando com os alunos que estão realizando, dando mais oportunidade para eles desenvolverem o estágio, desenvolver outras práticas, chamando eles para participar quando tinha alguma coisa para fazer, quando tinha um paciente diferente, uma situação diferente. Então, isso aí fez com que eu tivesse mais interação entre eles. Então, foi bem legal. A gente, então, fez essa roda de conversa, depois daí os alunos egressos responderam, questionaram, fizeram o relato deles também de como foi esse momento para eles. Pegamos um mimo lá para eles, para poder valorizar esse momento, né? E para a enfermeira também, que estava no setor. Depois, no outro dia, reuni novamente com os alunos, para daí, assim, ouvir eles mesmos, né? De como tinha sido esse momento.
E aí foram também relatos, assim, emocionantes, sabe? Pessoas que estavam pensando em desistir, pessoas que conheciam outros colegas que tinham desistido e tinham dúvidas, e eles puderam esclarecer, mesmo não sendo do meu grupo de estágio, mas sendo ali da sala de aula. Então, foi bem interessante. Depois eu mostro algumas fotos que a gente tem desses momentos. Então, esse encontro de troca de ideias, de vivência, com essas alunas agressas e com os alunos cursistas, foi, assim, muito interessante. E, assim, como resultado, eu vejo que esse relato, essa prática, tirou todo o medo deles, né? Tirou essa insegurança, tranquilizou eles, esclareceu do que é a profissão, de como eles podem se comportar na hora de procurar um trabalho, como um trabalho melhor, onde que poderia estar buscando, de que forma buscar. Então, facilitou várias coisas, tanto no curso quanto ao iniciar depois ali a profissão. E também, assim, como conciliar o estudo, a vida do dia a dia, a casa, o trabalho deles, né, que também elas passaram por isso. Nesse grupo das egressas, tinha alunas que eram jovens e tinha alunos já de idade, que tinham anos ficado afastado do trabalho e passaram por dificuldades também, sabe? Então, foi duas vivências diferentes que elas puderam acompanhar, né, ver como que tinha sido. Como síntese dessa apresentação, então, a gente coloca aqui, até pedir para o coordenador do curso fazer a avaliação também, do curso e coordenador do estágio, a gente entende que essa prática deveria ser feita sempre. Todas as turmas que fossem iniciar tivessem um momento de conversar com quem já passou por todas essas vivências. Lá no curso, no início do trabalho, né? Isso facilitaria esse engajamento lá no local de estágio e também para elas estarem realizando o curso. Então, acho que isso é uma prática que a gente vai ter que implementar ali na escola, que foi bastante válido. O que mais? Também, como reflexão final, essa atividade trouxe que as alunas se tornaram apaixonadas pelo curso. Algo que elas tinham assim, acho que é isso que eu quero, minha tia me induziu, minha avó me induziu, ou eu cuidei de alguém, então por isso que eu estou aqui fazendo esse curso, mas não sabia bem se era aquilo, ou eu estou fazendo esse curso para ver se depois eu faço faculdade ou não. Por fim, até na resposta delas, eu vou colocar aqui uma apresentação, uma parte que a gente fez, né? Aqui é o perfil dos egressos, né? Dessas duas alunas, que foram só duas que estavam de plantão nesse dia. O perfil delas, né? Como eu disse, tinha pessoas mais novas, de mais idade, uns 26 anos, mais de 51 anos. A de 26 anos só tinha 2 anos parada de estudar, e a de 51 fazia 22 anos que tinha ficado sem estudar. Quando ela voltou a estudar, sentiu todas as dificuldades que as pessoas de mais idade também sentem, né? Relataram ali todas as questões que elas passaram, as matérias que foram difíceis, que foram mais fáceis, aonde tem que se dedicar mais, a questão da prática no laboratório, não só ali no estágio, foi importante, então foi bem legal. E das alunas, ficou pequenininho aqui na apresentação, mas das alunas eu fiz um compilado, tenho questionário de todas elas, tenho relato de todas elas, e eu compilei algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar até para poder ler para vocês, que está bem pequeno aqui. Coloca em forma de apresentação de slides aqui, prof. Peraí. Aqui em cima, aqui, ó, apresentação de slides, daí dá certo. Isso, agora vai ficar melhor. Isso. Então, eu fiz um compilado aqui, essas minhas alunas, elas têm entre 20 a 35 anos, tem alunas que ficaram 2 anos sem estudar, como tem alunos que já faziam 22 anos sem estudar. A gente tem diversas situações, né? Como eu disse, é um grupo bem diferente, bem heterogêneo. 100% das alunas, com relação a uma pergunta que eu coloquei para elas, né? Principais informações sobre o ensino lá teórico em sala de aula. 100% delas falaram que se sente acolhida assim em sala, né? Mas todas responderam que tem problema de atraso dos alunos em sala de aula, de que o nível de exigência do curso é alto, que é difícil realmente passar no curso, né? Também colocaram que alguns alunos desrespeitam os professores, precisaria de melhorar isso.
colocaram aqui a questão de que há competição dentro da sala de aula e que muitos alunos também realmente têm desistido. Com relação à dificuldade de realizar o curso, a grande maioria é a questão de conciliar o tempo, o estudo, a casa e tudo mais, e isso é uma realidade, porque o curso é uma dedicação 100%, eles estudam num período, fazem estágio no outro período e trabalham no outro período. Então, é difícil sim para eles. A maior dificuldade no momento de disciplina, eles colocaram aqui, que é a introdução de enfermagem, que é o que eu dou, na parte de estágio, mas que tem a teoria dessa disciplina também. Colocaram as dificuldades no estágio, que foi justamente isso que levou a essa implementação. O medo, a ansiedade, o medo do imprevisível, o medo de atividades práticas que eles não conseguissem desempenhar, e o relacionamento interpessoal, eles também tinham dificuldades nisso. Com relação à formação, achei interessante que todas, mesmo aquelas que já estão há tempo sem estudar, todas falaram que têm interesse de fazer um curso superior, não parar somente no curso profissional, né? E eles entendem agora que a área da saúde realmente é muito importante, tem que ser desenvolvida com amor, com ética, com respeito, reconhecida e valorizada. Aí a gente fez, depois desse momento, daí teve alguns relatos de experiência, que para eles foi uma troca de experiência, foi colocar em prática aquilo que eles estão querendo aprender, perder o medo, ter mais segurança, me tranquilizou com relação aos estudos e vida profissional, com relação à organização e gestão do tempo, que é possível conciliar estudo, estágio, vida pessoal, aproveitar ao máximo os estágios. Então, alguns relatos que eles manifestaram, que eles redigiram, né, no documento que eu passei para eles, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de quanto foi importante essa atividade. E eu queria mostrar aqui também esse momento, né? A gente fez, inclusive foi ontem, um momento de gratidão mesmo, né? Eu até registrei como um momento de gratidão, onde eu coloquei para eles, cada um deles, o que eu considerava de cada um deles, porque eu acho que vale isso também, é importante isso também, a gente dizer o quanto a pessoa é importante, reconhecer, né, esse aluno o quanto é importante, dei um presentinho para eles também, se sentiram extremamente valorizado, e daí, no final, eles que me fizeram um vídeo surpresa aqui, né, então, vou colocar aqui um pouquinho, um vídeo surpresa de que realmente foi muito válido, né, todo esse... né? Mas antes disso, até eu esqueci de passar, a gente se perde aqui na apresentação, né? Esqueci de passar o primeiro vídeo lá, né, quando a gente estava começando esses momentos todos, que foi com os egressos. Peraí. Só para a gente... Será que vai dar? Eu tinha começado outro vídeo, mas peraí, vamos ver se vai dar. Deixa eu fechar esse. Me perdi aqui. Não sei se eu consigo. Então, esse foi o primeiro, mas eu perdi. Acho que vai virar o vídeo. Peraí. Virar. Consegui virar o vídeo. Ele ainda não está passando para nós. Quer colocar o link ali? Eu vou colocar o link. Daí eu passo para você, depois que você terminar aqui, eu coloco. Tá, vou colocar o link. Porque foi virada, não sei porquê, eu já tinha... Então, assim, resumindo, né, realmente, eu gostei muito de realizar. No início eu estava perdida sem saber o que eu ia fazer, mas eu gostei bastante de realizar essa ação. E feliz com o resultado, né, que teve para os alunos, principalmente, fazer com que eles conseguissem entender o que é essa profissão, o que é esse curso, e que as dificuldades que eles vão passar, né, e que eles vão conseguir cumprir aí com êxito. E principalmente que eles não desistiram, né,
Muito bem. Só deixa eu colocar o vídeo para os colegas verem aqui, então. Você pode parar a sua apresentação, aí eu coloco aqui o vídeo para transmitir. Acho que eu parei, né? Tem uma medicação ali diferente, por exemplo, aí não sabe e não pergunta antes. Aí você chega no quarto, vai dar aqueles comprimidos ou coisa assim pro paciente, daí o paciente fala, quais comprimidos são? E é normal, e o paciente está no direito dele. Consegue ligar? Tem uma medicação ali diferente, por exemplo, aí não sabe e não pergunta antes. Aí você chega no quarto, vai dar aqueles comprimidos ou coisa assim pro paciente, daí o paciente fala, quais comprimidos são? E é o paciente está no direito dele, o acompanhante, de perguntar o que você está administrando ali. Então, já saber antes para poder falar o que você está administrando e para que serve aquilo ali. Porque se você fala que não sabe, aí você tem que sair do quarto, perguntar. Daí, assim, se a gente se coloca no lugar, você também perguntaria. Então, às vezes tem colegas que você vê que ficam bravos. Porque você está perguntando o que eu estou fazendo, o que é isso, o que eu estou administrando. Só que não é bem assim. Se a gente fosse paciente, eu também queria saber o que estavam fazendo em mim. Né? É uma coisa que não pode reverter depois que uma medicação, no caso, né? Então, acho que é importante também estar preparado, entrar no quarto preparado. Outra coisa é a dipirona. Dipirona, aquilo lá você tem que estar esperto, porque tem gente que é alérgica. Se você aplicar uma dipirona em um alérgico, vai dar uma alergia assim, na hora que vai passar nada. Então eu chego, você fala, ó, vamos tomar dipironinha, se o cara é alérgico, ele já vai falar. Eu até por isso, eu pegava a medicação, porque acontece muito de o erro de não estar no quadro e às vezes ser passado em um plantão e mesmo se não é colocado em quadro, não é identificado na prescrição, os médicos continuam falando sobre a prática dele de hospital, né? porque se você não fala alto, uma paciente, um acompanhante é alguma coisa. Meter várias informações, a maioria pode ter uma alergia, né, mais prevalente que outras, mas é sempre falar algo e perguntar se o acompanhante, se o paciente não é capaz de responder essa pergunta do acompanhante, né? Quando eles estão acamados lá, tem trapo, tem que chegar e perguntar, é alérgico de pirona? Você vê se tem medicação que dá alergia. Já perguntar, porque depois... Falando aí do hospital, né, os cuidados que tem que ter para não cometer nenhum erro, para não colocar em risco a produção, né? E os registros que deve ter. Pena que ficou invertido, eu filmei assim. Não, mas deu certo, prof. Nossa, muito bom. Muito boa mesmo, ficou muito explicativo o seu trabalho, envolvente, e a gente não imagina, né, quando nós estamos, assim, no hospital ou precisamos dos enfermeiros, o processo que tem por trás disso e que precisa ter esse cuidado todo, né? Eu sou alérgica de pirona, por exemplo. Jamais posso chegar com dor de cabeça, enxaqueca a qualquer lugar e eles inserirem dipirona ou me darem dipirona, porque, meu Deus, eu já tive complicações que eu fui parar na UTI por causa do dipirona. Então, você vê, né, um trabalho todo que tem aí por trás para poder fazer. Parabéns, prof. Jaqueline, ficou excelente o seu trabalho. Você estava tão preocupada, olha aí, ó, que magnífico. Obrigada. A gente tem que passar tão resumidinho aqui que a gente fica sem saber se conseguiu passar todas as ideias. Não, conseguiu sim, pode ficar tranquila. Mas ficou muito bom. Ela estava muito preocupada durante o processo de fazer e tudo, e o que ela ia fazer. Eu acompanhei bastante ela, e ela tinha as dúvidas, e a gente foi conversando, e olha aí, ó, ficou espetacular, viu? Que beleza? Parabéns, viu, prof. Agora nós temos a Maria dos Anjos. Maria dos Anjos, presente. Lucilene. Diga lá. Eu tinha mandado mensagem, não mandei a mensagem para você dizer. Para você semana que vem. Sabe por quê? Porque assim, se você fosse abrir ele, até você ia ver que ele não está finalizado, faltou a parte do
do mapa mental, né? E ali o fechamento. Mas está lá as imagens. Eu lembrei. Tá todo o trabalho lá já. Agora eu estou naquela fase que estou excluindo ali os slides que estão em excesso, né? E daí eu apresento na próxima, tá bom? Sem problemas. Eu lembrei agora que você tinha me dito, é que eu estava em reunião e daí eu não... Mas tudo bem. Diga lá, Carol. Diga, Flor. Não, eu estava pensando em apresentar, se eu conseguisse apresentar em 5 minutos, você consegue compartilhar, professora? Eu estou no celular, vai ser uma apresentação... Porque a gente tem a Joyce hoje, depois. Então, eu acho que dá tempo das duas apresentarem, tá? Então se puder, já pode abrir. Forms? Eu vou pegar aqui. Vocês já preencheram forms também, já. Não esqueçam lá, pessoal, do feedback lá, tá? Você é bem objetiva daí. Tem que ter chamado vídeo com a minha irmã, porque eu gosto que a minha irmã... Precisa também ser assim. Por que ele ficou grande embaixo? Porque ele é grande mesmo. Ele encostou no chão? Encostou. Maria, fecha o teu microfone, meu amor, por favor. Sábado ela vai tirar embaixo, Maria. Olha aqui. E fazer a manguinha aqui. Eu vou colocar aqui, Carol. Já tem aquele tudo certinho. Daí sim eles vão pagar. Tá, mas aí todos os aparelhos têm que ter o confere? Não, na casa. Na mesa, na casa. Tá, mas no posto que a gente tem lá de luz, não tem? Geralmente sim. Todos os postos. Seu padrão é teu. Bem, professora, pode ir lá nos slides finais. Eu vou resumir bastante a minha apresentação. Então, não vai resumir, não. Pode falar o que você precisa. Então, meu nome é Carolina Bortolli, tá? Eu sou professora de Geografia e Sociologia no Colégio Estadual Rocha Pombo. E a minha implementação foi justamente na disciplina de Sociologia. Tem até um videozinho ali que eu pedi para uma aluna, né, se dispor a comentar o que ela achou de interessante sobre a atividade que foi realizada. Ué, cadê teu mapa? Eu acho que está no final, professora. Pois é. Ué. Achei. Isso. Eu utilizo só o mapa para apresentar? Sim, daí depois eu coloco as fotos e o videozinho. Ok. Então, na disciplina de Sociologia, na turma de segundo ano médio e no segundo ano de formação, vai ter algumas fotos do formação de docentes, mas eu acabei tirando mais fotos do segundo ano médio. Nós temos um conteúdo em Sociologia que está relacionado à questão étnico-racial. E eu resolvi, então, fazer uma prática, né? Já que está relacionado ao protagonismo, desenvolver as bonecas abaiomes, né? Então, a gente abordou durante 2 aulas o assunto com vídeos, com discussões relacionadas ao assunto, bastante participação dos alunos. E, ao final, eu propus, então, para que eles trouxessem tecido e nós fizéssemos a boneca baiome, né, para significar bastante a aprendizagem deles. E nas fotos, vocês vão ver depois, do segundo ano, eles não trouxeram o material que foi solicitado, eles esqueceram. E eu trouxe, então, e compartilhei com eles. Então, vocês vão ver que as bonequinhas, elas ficaram com um tecido... praticamente quase o mesmo tecido, né? Com algumas variações. Mas eles gostaram bastante, porque dificilmente a gente consegue fazer uma atividade prática como essa, né? Principalmente na disciplina de Sociologia. E eles gostaram bastante, mas eles realizaram em dupla, né? Então, numa aula, eles realizaram em dupla, um ia fazendo uma coisinha, outro ia fazendo outra, para dar tempo de concluir em uma aula.
Se quiser mostrar as imagens, professora. Ela está antes, né? Tá antes. Uhum. Eu até coloquei depois também. Aqui eu coloquei de uma forma meio agrupada. Tem o videozinho. Depois? Esse é o da aluna comentando. Isso, essa é a turma de formação de docentes que eles trouxeram, então cada um fez a sua boneca. E daí eu tirei uma foto coletiva e de algumas alunas que se dispuseram, tirei uma foto individual, como dá para perceber. E na turma de segundo ano médio, tem fotos em dupla, né? Isso. E o que chamou a atenção da pedagoga, que vai aparecer essa foto depois no comentário dela, um slide adiante. Isso. Essa aluna em amarelo, ela é uma aluna autista e ela participa ativamente das aulas e realizou a atividade ali tranquilamente. Uma menina bastante inteligente. Seria isso, professora. Se quiser colocar o videozinho ali do comentário, do feedback da aluna, pode colocar. Então, fazer a boneca, né, contribuiu muito para a nossa aprendizagem, né, eu acho, né? Ficou muito bom, muito legal, todo mundo participou. E espero que um dia vocês também façam, né, e vejam como contribui para a nossa aprendizagem, né. Um comentário. Ela é venezuelana. Por isso que ela tem é diferente a linguagem. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Isso, o nome dela é Jéssica. É isso que eu ia perguntar, que a gente nota já que fala, né, diferente. Parabéns, prof, ficou muito legal sua bonequinha, amei. E o engajamento, né, gente? O mais importante de tudo. Porque imagine como foi fazer esse trabalho manual com ele. E organizar eles. E nossa Senhora! Muitas, né? Diga, Janis. Prof, eu estou com uma dúvida ali naquele feedback que a senhora pediu para escrever. A gente fala de cada amigo que apresentou? Não. Não, né? Não. Uma vai falar da outra. Eu vou falar de você, porque você foi a primeira. Tá? Aí você, deixa eu só dar uma olhadinha lá agora que eu tô aqui, ó. Eu vou falar de você. Você, por enquanto, não vai falar de ninguém, porque você foi a primeira. Então, quem é a primeira sempre tá na fogueira, primeira vez. Então, quem foi a primeira se lançou, e aí eu que coloco. Mas você não precisa escrever de ninguém. A Jaqueline vai escrever sobre você. A Maria dos Anjos sobre a Jaqueline. A Joyce sobre a Maria dos Anjos. Só que agora aqui, ó, vou trocar. Porque a Maria vai semana que vem, e aqui vai ser a Carol. Então, a Joyce vai falar da Carolina. No caso, o que a Carolina fez com as bonequinhas, o que, na prática, a Joyce mudaria, certo? E a Carolina falou da Jaqueline. Agora a Carol vai ter que falar da Jaqueline, né? Da implementação, da questão dos estágios, de quem já enfermeiro e tudo mais, ok? Tá. Obrigada, prof. Tá, e agora, por último, temos a Joyce, então. Joyce, você consegue espelhar a sua... Estou tentando aqui, professora, acho que já vai aparecer. Qualquer coisa, você me dá um toque. Então, assim, a minha implementação foi numa turma de 6º ano. Essa minha turma, ela tem um perfil diferenciado, porque ela é muito participativa. E eu comecei a refletir sobre essa turma com esse perfil, assim, de ser muito participativo, e tinha alguns alunos que eles respondem muito impulsivamente, sem refletir o que eles vão falar. Então, eu pergunto, antes de eu terminar a pergunta, eles já estão me interrompendo para falar a resposta. E isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da aula, porque essa afobação, às vezes a gente
faz a pergunta, mas a gente ainda não quer a resposta já de imediato, a gente quer ter uma reflexão sobre isso antes. E daí eu peguei o material do Lemove lá, comecei a olhar, e eu vi algumas técnicas que poderiam me ajudar a mudar essa atitude dos alunos, né? Mudar esse perfil da turma. Então, Você as já está técnicas que eu apresentando, utilizo... Joyce? Joyce, Já, só um minutinho, já, Flor. não tá, É que não está aparecendo o slide, minha linda. não tá aparecendo para vocês? Não, Tá sim, prof. não tá. Tá sim. Para nós, tá, professora? Eita! Tá O sim. que aconteceu, será? Com a minha internet aqui. Tá, pode continuar, desculpe. Acho que a internet da professora está oscilando um pouco, daí acho que demora para aparecer. Então, daí agora deu. eu estudei ali algumas técnicas do Lemove que poderia me auxiliar. Aí qual que foi a minha ideia? Separar a turma em duplas ou em trios, para que antes deles responder, eles pudessem discutir e chegassem a uma conclusão, e não já responder impulsivamente como eles vêm fazendo. Então, as técnicas que eu utilizei foi o de surpresa, que eu utilizo para que eles fiquem atentos ao todo o tempo na aula ali, porque eles não sabem, a princípio, quem eu vou chamar para responder. Eu utilizei o Virem em Converse, que é para eles refletirem, né? Então, no exercício lá que eles geralmente respondiam impulsivamente, agora eles param, conversam com o colega, vê se é isso mesmo que eles entenderam, e se refletem ali em dupla, né? E daí depois eu chamo eles para participar da aula e indico quem vai responder. Isso me fez perceber que alguns alunos que eram mais quietos na turma, que eles têm um perfil muito bom em matemática, que ali, tipo, no dia a dia eu não tinha percebido isso ainda. Então, daí eu pego assim, eu vejo alguns alunos mais quietinhos e vou lá e aplico de surpresa com eles. E eles têm uma resposta muito boa, assim. Então, isso me fez refletir ali que a turma inteira, ela está acompanhando o aprendizado, e não só aqueles, acho que é mais ou menos uns 10 alunos, prof, que são muito empolgados, assim, que eles respondem impulsivamente. E daí eu percebi que o resto da turma também estava interagindo de uma forma muito boa. Depois dessa aula aí que eu fiz essa implementação, usando de surpresa e o Virem Converse, eu levei os tablets para eles fazerem atividade associada no Matific, né? Então, daí eu pude perceber também que com essa técnica, eles estavam dominando um pouco mais o conteúdo, que eles não vinham a todo momento para mim, para eu explicar como era a atividade. E sim, procurava, às vezes, um colega que estava ali do lado, para que o colega explicasse para eles. Então, eu percebi que isso também ajuda, né? Porque quando a gente explica algo para alguém, a gente aprende muito mais sobre aquilo. Então, foi essa a minha implementação, professora. Foi meio simples, assim. Foi num... Acho que aqui tem uma fotinho deles. Deixa eu ver se consigo mudar aqui. Tem uma foto aqui deles separados, aqui em duplas e em trios. E foi muito legal. E eu estou trabalhando direto de surpresa e o Virem Converse para que tentar mudar essa rotina, como ele é do 6º ano, eles estão aprendendo ainda, né, como que a gente é aqui no Ensino Fundamental 2, que é um pouco diferente que eles estavam acostumados lá do Ensino Fundamental 1. Parabéns pela sua apresentação, Joyce. Obrigada, prof. Ficou muito bom o seu trabalho. Eu também tenho 6º ano, então eu sei muito bem como é que é. Não é fácil, a molecadinha. Ai, Jesus. Mas sabe que eu adoro o 6º ano? Nossa, eu sou apaixonada pelos 6º anos. A gente vê uma diferença muito grande, né, neles. Eu tenho eles, que é do 6º, e também tem, tipo, o 3º ano do ensino médio, que não participa em nada, assim, que é muito difícil de engajar. Então, a gente vê que tem uma diferença muito grande. Parece que com o passar dos anos, eles vão perdendo essa essência de engajamento, né? Eles perdem mesmo, mas eu gosto muito de trabalhar com a essência que eles têm ainda, que eles trazem de criança ainda, né?
Então, eu gosto de fazer muita brincadeira com eles, e eles gostam muito de abraçar, e eu gosto, assim, de acolher eles. E se bem que os grandes também, né? Os terceiros anos, eu tenho os terceiros, sempre trabalho com terceiro também, e eu também gosto, assim, de trabalhar com eles. Gente, então, encerrando com vocês hoje, tá? Vou fazer uma fotinho aqui, por favor, se puderem, com as câmeras abertas. Minha internet não tá muito aquelas coisas, porque tá oscilando. Nossa, eu vou ter que sair, desligar tudo, mudar aqui de alguma coisa para a próxima reunião. Então, vamos lá. Sorrisos, câmera aberta. Nossa, o Clodoaldo tá muito sério. Tá bom, Terezinha? Vamos lá, vamos ver se vai dar agora. Isso. 2, 3, 1. Aí, consegui. Pessoal, obrigado pela paciência. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueçam, Black Friday amanhã, entregar a nossa implementação. Até 60%. Fiquem com Deus e bom final de semana. Não esqueçam de preencher a planilha. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, de nada.